exatamente qual foi, mas eu acompanho o desenvolver do culto, participando, ouvindo Deus falar aos nossos corações, e alguém falou que, através da luz, que faz as pernas tremer. Não foi isso? Faz as pernas tremer. E é exatamente isso, meus amados. E nós temos aqui, para esta noite, a leitura da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós iremos ler apenas o versículo 1 e 2. Tá? Então, uma carta do apóstolo Paulo, escrito ao seu filho na fé, Timóteo, né? Podemos dizer assim, porque ele orientou ele, mediante aquilo que ele já tinha vivenciado, quando criança, através da sua mãe, da sua avó, enfim. E esta noite Deus quer falar conosco através dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E o versículo 9, ele diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Deus abençoe a leitura da sua palavra neste momento. Vocês continuem com a Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer um pouquinho sobre as três figuras que Paulo cita aqui nessa epístola a Timóteo, capítulo 2, onde nós sabemos que ele estava preso, estava passando por uma situação difícil, e ele escreve essa carta a Timóteo, que é um dos discípulos de Cristo, e ele recebe a incumbência de pregar a palavra de Deus. E isso se deu quando Paulo estava preso em Roma. Pela segunda vez, nos diz, num contexto nos diz que estava acontecendo uma intensa crise política, nada diferente do que estamos enfrentando, né, nos nossos dias, e a igreja passando por uma intensa perseguição, de modo que Paulo, ciente do que estava para acontecer com sua própria vida, ele sabia que ia ser sacrificado. Ele escreve essa carta para Timóteo, que foi pastor em Éfeso, para encorajá-lo no seu ministério e na continuidade do ministério da pregação da palavra. E nós vimos esta noite aqui o pastor falando que a gente precisa levar essa palavra para que outros venham aceitar Jesus e assim, ouvindo a palavra, possam conseguir mais vidas para exaltar o nome dele. O interessante é que Paulo aqui ele faz questão de falar com Timóteo para que ele entendesse a incumbência de anunciar essa palavra e que ele jamais se apartasse dela. Então ele usa até um tom de amor paternal aqui, né? Nós vimos aí no versículo 1: Tu, pois, filho meu. Lógico que um tom paternal para com o jovem Timóteo. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te. E o interessante é que a palavra nesta carta diz fortalece-te, mas ele não diz fortalece-te no teu salário, fortalece-te nos teus sonhos, fortalece no teu irmão, fortalece no teu esposo, fortalece na tua esposa, fortalece nos teus sonhos. Não, ele diz fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Então nós entendemos, amada igreja, amados irmãos, que a fonte da nossa força é em Jesus Cristo. Não há outro alimento que vá nos fortalecer, a não ser Ele. E ele continua no versículo 2, que nós lemos, ele diz assim: olha, não guarde para você, não guarde esta palavra para você, não se acomode na caminhada cristã
minha VIP realmente bombar, como diz aí os jovens, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, é se fortalecer em Cristo, é se fortalecer com esse alimento que não nos deixa sentir fome. E o que o Espírito está nos dizendo esta noite: homens fiéis, mulheres fiéis, passe adiante, porque não há outra maneira de se amistar, de amistar outros soldados de Cristo, a não ser através dessa palavra. Então nós podemos meditar esta noite na situação, na caminhada cristã, que nós estamos sendo moldados para uma batalha. Nós estamos sendo moldados para uma batalha. E você está sendo convidado esta noite para fazer parte desse exército, para lutar, para não desanimar, porque aqui o apóstolo Paulo, ele dá a referência de uma fé completa, de uma fé inabalável, e ele cita aqui de que maneira nós devemos praticar esta palavra, de que forma nós devemos ser moldados para esta batalha. Ele diz aqui no versículo 3, olha o que ele diz para Timóteo, o que a palavra diz para os nossos dias: participa dos meus sofrimentos. Eita! Mas participa dos meus sofrimentos, participa das situações inusitadas que estão acontecendo na minha caminhada cristã, na sua caminhada cristã, as coisas que nós não esperamos que acontecem de repente, irmão. Ele diz: olha, fortalece-te, fortalece-te em Cristo Jesus, fortalece-te nessa graça, passa adiante o que ouviste, participa dos meus sofrimentos, mas não é de qualquer maneira não. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Como um bom soldado, nós estamos sendo moldados para uma grande batalha. É como um bom soldado, minha amada igreja, meus amados irmãos. Paulo estava ciente do que ele ia passar. Ele estava ciente do que iria acontecer com ele. Fortalece-te. A fonte da tua força, da minha força, da nossa força, está em Cristo Jesus. Passa adiante essa palavra. Passa adiante. Você está sendo alistado para uma batalha. E ele dá uma referência de que maneira nós vamos fazer, como um bom soldado. E nós entendemos que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a força da época, que era empregada no combate de guerra, ocorria através da força do exército. Nós sabemos que hoje existem as forças armadas, existe outra, a aeronáutica, a marinha, mas naquela época era a força do exército. E o apóstolo Paulo, bem conhecedor de um bom soldado, ele aqui usa essa referência para explicar que quando um soldado, nós entendemos isso, que quando um soldado ele ingressa no serviço militar, ele é preparado para a guerra, para esse objetivo. Então, ele é preparado, ele é treinado, ele recebe armas, ele recebe uma nova roupa, ele recebe treinamento individual e treinamento junto à corporação. E assim ele torna-se apto para combater e defender qualquer um que ameace a nação. E aqui nós vimos o pastor se referindo a um treinamento para sabermos como vamos lutar. E o apóstolo Paulo, aqui nesta carta, como nós falamos, conhecedor das questões da força militar, do exército na época, ele faz essa comparação, dizendo que teria que ser como um bom soldado. Como servo de Deus, conosco não é diferente. O servo, ele é um soldado que pertence ao exército, cujo comandante é o Senhor Jesus.
e que tem por objetivo a salvação de pessoas para levar elas a uma eternidade. Mas como nós temos sido um bom soldado? Como é que nós temos ou como podemos ser um bom soldado? O soldado conhece o seu comandante, homens aí que já serviram e que conhecem. O soldado conhece o seu comandante, sim ou não? Sim. Conhece seu comandante, sabe por quê? Porque ele tem experiências vividas junto ao seu comandante. Ele tem experiência junto à sua corporação. Que tipo de experiência você tem colocado em prática junto ao comandante que é Jesus Cristo? Que tipo de experiência nós temos colocado em prática junto a essa corporação chamada Igreja VIP? Que tipo de experiência nós temos colocado em prática? O servo do Senhor conhece o seu Deus pelas experiências vividas junto a Ele e no corpo de Cristo, que é a igreja. O bom soldado é aquele que sofre perseguição, é aquele que sabe usar as armas para os ataques que vêm do inimigo de nossas vidas. Agora, interessante, nós falamos aqui que o soldado recebe o quê? Treinamento, sim ou não? Sim. Soldado para viver dentro do quartel, ele recebe treinamento para saber se comportar ali e fora dele. Ele recebe uma farda especial, sim ou não, gente? Ele recebe sapato especial, sim ou não? Da mesma forma, o servo do Senhor, ele recebe vestimentas novas desse ao lado do Senhor Jesus, para se apresentar a Deus aprovado, recebe sapatos novos, recebe para poder saber como caminhar segundo a orientação da palavra. Esse bom soldado, ele não foge da guerra. Esse bom soldado, ele não tem a opção de bater em retirada. Ou seja, uma vez aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, o nosso comandante, o nosso general de guerra, nós não temos opção de bater em retirada, porque a ordem é avançar, e avançar no treinamento que temos tido nesta caminhada, e avançar no treinamento que temos tido dentro da corporação, e avançar no treinamento que temos tido através desta palavra. O bom soldado, ele se prepara para saber usar as armas contra as astutas ciladas do inimigo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Não tem essa opção de bater em retirada, porque se você bater em retirada diante das primeiras dificuldades que surgem nessa caminhada, com certeza você vai se considerar um derrotado ou uma derrotada. E a palavra também nos instrui quando ele diz o bom soldado, porque nós entendemos que o bom soldado, ele recebe uma vestimenta, que é a farda, ele recebe sapatos novos, e nós temos uma nova maneira de caminhar, e ele recebe armas. Sim ou não? Sim. Então o soldado, ele recebe armas que vão ficar sob a sua responsabilidade. Elas estão sempre presentes no treinamento. Portanto, estas armas, eu dei uma pesquisadinha, né? Não servi o exército, mas eu estou servindo ao exército de Cristo, amém? Todos nós estão comigo? Então, essas armas, elas devem estar sempre limpas e preparadas para usar. O bom soldado, ele recebe do Senhor os meios da graça e os dons que vão ser usados e aperfeiçoados no exército diário de suas vidas. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Porque não adianta dizer que não sabe o dom que Deus te deu, porque o Espírito Santo de Deus vai falando, vai preparando e vai te dizendo: olha, eu te dou essas armas, eu te dou esse dom, mas não é para ficar sujo, não é para ficar guardado, é para mantê-las bem limpas e avançar contra as astutas ciladas do inimigo. Então, o soldado, ele vai limpando, ele vai aperfeiçoando, ele vai usando essas armas diariamente em suas vidas. Mas qual o objetivo disso tudo? O que o apóstolo Paulo queria que Timóteo
ele entendesse: não há tempo para se envolver com coisas desta vida. Porque ele falou isso aí também no capítulo 2 de Timóteo. Olha, Timóteo, não há tempo para se envolver com coisas dessa vida. Não há tempo para você ficar parado por conta de um problema. Não há tempo para você ficar parado por conta de um problema de saúde, por falta de emprego, por conta de um problema com filho ou filha. Não há tempo para picuinhas, não há tempo para discussões vãs, não há tempo para coisas que venham te distrair, porque o bom soldado, ele está atento para as astutas ciladas do inimigo. Nós vimos aqui na palavra de Deus quando o Senhor chamou de leão e ficou só 300, e vimos a orientação que Deus deu, porque aqueles que abaixassem para beber a água ali do rio, como o cachorro, esses estavam descartados, mas aqueles que estavam atentos com as suas armas, que pegavam a água, levavam a sua boca e olhavam se o inimigo estava se aproximando, esses foram escolhidos, esses foram avistados para combater. E é isso que Deus está falando conosco. E o apóstolo Paulo, ele dizia: olha, Timóteo, não permita que as pessoas, não permita que te distraiam com discussões vãs, não permita, não baixe as armas, coloque elas em prática, porque o bom soldado deve agradar aquele que o recrutou para a guerra. É guerra, igreja. Nós estamos numa batalha, e o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele estava passando por dificuldades, ele estava preso, mas ele sabia que algo não poderia ficar preso, porque esta palavra, ela pode ir a lugares inimagináveis. Olha, meu querido filho, o bom soldado deve agradar aquele que o recrutou para a guerra. É batalha, não há tempo para perder. Vamos lutar como um bom soldado de Cristo. E o mais interessante é que o alistamento continua. O alistamento continua porque nós somos recrutados diariamente. Eu não sei você, mas eu quero colocar em prática diariamente com as armas que Ele nos deu. Eu quero colocar em prática o treinamento que nós recebemos ao longo desta caminhada. Eu não quero me distrair com coisas vãs, com coisas desse mundo, porque esta é a orientação que Ele estava dando. O apóstolo continua fazendo comparações para que Timóteo entendesse. Ele enfatiza bem essa questão do bom soldado. Eu fui recrutada, mas alguém foi recrutado aqui? Glória a Deus! Mas o mais interessante é que nesse capítulo 2, ele faz mais algumas comparações. São 3 analogias que o apóstolo Paulo fala aqui para que Timóteo entendesse bem. Ele falou sobre a questão do bom soldado. Ai do soldado, para aqueles que você viu aqui, que desobedecesse o seu comandante. E muitas vezes a gente desobedece. Deus está nos chamando para fazer uma grande obra, para batalharmos, para colocarmos em prática as armas que Ele nos deu, e muitas vezes a gente desobedece ao nosso comandante. E aí nos diz no capítulo 2, 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo, ele continua fazendo comparação. Olha, Timóteo, seja um bom soldado, haja como um bom soldado. Mas aí ele fala mais algo muito interessante que eu achei, que eu assim não compartilhei toda a leitura pela amada igreja, mas ele usa uma outra analogia do atleta. E nós vimos aí as Olimpíadas, né? Nós vimos a alegria das pessoas quando recebiam medalha. E aí ele diz, olha, no versículo 5, veja como ele diz: igualmente, o atleta não é completo, igreja. O atleta não é coroado, com algumas traduções, senão o quê? Obedecer. E aí? Se não obedecer as regras, se não lutar, o atleta, quando se prepara, ele sabe que tem determinados alimentos que ele não pode, não deve comer, e ele tem que se levantar todo dia de manhã para poder, quando vencer a corrida, ele levantar a bandeira da sua nação. E meu
que vencedores. Agora, nós somos mais do que vencedores por qualquer um? Nós somos mais do que vencedores do que? Mais do que vencedores do que Jesus. Então, vocês vejam que o apóstolo, ele insiste, ele está preso, ele sabia que ia morrer, ele estava passando por dificuldades, mas ele dizia: olha, Timóteo, não se distrai. Olha, Timóteo, um atleta não desiste. Olha, Timóteo, um atleta se desvia das coisas que não vão ajudá-lo a vencer essa corrida. E na nossa vida espiritual não é diferente. E ele faz uma outra analogia nessa passagem de 2 Timóteo capítulo 2. Ele faz uma analogia sobre o lavrador. E o lavrador, meus amados irmãos, ele trabalha arduamente. E ele diz: olha, ele acorda cedo, ele acorda de madrugada, mas ele é o primeiro a participar dos cultos. Estão compreendendo? Então, é perseverança no trabalho. Não há espaço para desânimo, não há espaço para preguiça, não há espaço para as coisas que não agradam ao nosso Deus. Não há oportunidade de colocarmos a mão no arado e olharmos para trás. A partir deste momento é daqui para frente. O lavrador, ele trabalha arduamente. Ou seja, tem alguém doente, avance, cuide, trate, mas avance como um bom soldado, como um bom atleta. Não pare, não olhe para as coisas vãs que vão te fazer parar, porque a palavra diz que o lavrador, ele é o primeiro a participar dos frutos. Amada igreja, eu entendo aqui através dessa palavra que o apóstolo Paulo, ele sabia o que ele queria colocar no coração do jovem Timóteo. E esta noite, o Espírito Santo de Deus continua a nos recrutar para sermos um bom soldado, para sermos um bom atleta, onde possamos levantar a bandeira de Cristo Jesus. Que possamos ganhar a coroa da vida, sem desanimar, sem se cansar, colocar a mão no arado e não olhar para trás. E não olhar para trás. O Senhor nos chama sem covardia para lutar, sem essa de que, estou com muito problema, não dá, deixa para depois eu faço isso. Não há tempo para depois, não há tempo para coisas vãs. O atleta só é coroado quando segue as regras para a vitória. E a regra é obedecer. Obedecer de coração. Obedecer com dedicação como atleta. O lavrador, ele não é preguiçoso. E nós estamos aqui esta noite diante de pessoas que acordam de madrugada para trabalhar, mas elas estão aqui adorando. Pessoas que receberam as armas, pessoas que receberam novas vestimentas, estão aqui adorando. Pessoas que sabem que não dá para olhar para trás, porque já colocaram no arado. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada, nos diz a palavra de Deus, ele mesmo dizendo: essa palavra está livre para mim e para você anunciar a outros que ouvirem essa palavra e venham se converter. Amados, não é lutar do nosso jeito, não é lutar da maneira que eu quero, é lutar conforme Ele quer. Não é correr do meu jeito, mas eu ando assim. Mas Ele está dizendo para você se apressar. Ele está dizendo para você pegar essas armas, pegar a roupa nova que você conquistou e correr do jeito dele. Porque a orientação, logo no versículo 1, é que fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E também não é trabalhar do meu jeito, não é trabalhar do seu jeito, é trabalhar do jeito dele, que ele diz a palavra. E ele diz: recorda-te, no versículo 9,
A palavra de Deus não está algemada. No versículo 8 ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Segundo o que ele está sofrendo, porque vale a pena, não valia a pena. Recorda-te de Jesus Cristo. E precisamos, amada igreja, nos recordar do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você. Precisamos, como um bom soldado, levar esta palavra a outros, para que esses outros possam pregar a outros, anunciar a outros, e assim nós podemos ver o reino de Deus avançar. Que Deus possa abençoar a sua igreja e, como bom soldado, nós possamos ser moldados pelo caráter de Cristo. A batalha já é vitoriosa em nome de Jesus. Deus abençoe esse texto, Deus abençoe esse momento maravilhoso. Nós continuamos sendo recrutados. Se essa palavra tocou no seu coração, eu quero orar por você. Sei que todos já são bons soldados. Sei que todos entenderam o recado do Espírito de Deus para as nossas vidas. Mas vamos embora. Vamos levantar. Não há tempo para se distrair.